Olá amigos, Victor Falls de volta com vocês após um breve hiato. Minhas últimas semanas foram extremamente corridas, meu último mês foi bem cansativo, então só agora estou podendo voltar para falar um pouco mais sobre histórias em quadrinhos. E preferi voltar falando logo de 3 histórias que eu li nessa última semana. Uma delas, uma coletânea de histórias que eu já vinha lendo há alguns meses, mas agora finalmente peguei o pique para terminar. E foram 3 grandes leituras, começando por Surfista Prateado Parábola. Eu puxei e fiz um puta de um barulho. Será que eu risquei a capa? Parece que não, mas é uma capa bonita, né? Surfista Prateado Parábola, a famosa história onde Stan Lee se une com Moebius, autor de Incal e outras grandes obras publicadas pela Metal Hurlan, e também por alguma outra, eu não sei se ele foi publicado por outras editoras no mercado europeu, mas enfim, um grande nome do mercado europeu se juntam para contar uma história que ficou marcada no imaginário e nas lembranças dos fãs do Surfista Prateado, e agora lendo pela primeira vez eu entendo por quê. Porque é uma história muito cativante, que pega no cerne do Surfista Prateado, que é aquele personagem extremamente poderoso, mas que é tratado com muito preconceito por aqueles que ele se afeiçoou, que ele se empenhou em proteger a raça humana. Aqui, o Surfista Prateado, muito tempo depois das suas primeiras aventuras na Terra, depois do primeiro grande enfrentamento com Galactus, ele está vivendo com um maltrapilho, que ele resolveu abandonar os seres humanos, ou pelo menos viver à margem da sociedade humana, porque ele não aguentava mais o tratamento que ele recebia. E isso é um tema que vinha lá desde as primeiras histórias do Surfista Prateado, quando era o John Buscema desenhando ainda. E então, eis que Galactus chega mais uma vez, e o Galactus chega proferindo palavras como se ele fosse uma divindade. Ele fala que ele é um deus, ele fala que ele veio para instituir a Era de Galactus, para instituir as novas regras, que as leis dos homens não seriam mais usadas, e isso causa um fervor global, pessoas no mundo todo. A gente vê mais aqui no núcleo da cidade onde o Surfista Prateado está, mas começa assim uma onda de destruição em massa, de pessoas sofrendo com essa histeria coletiva, porque Deus chegou para julgá-los, ou melhor, Deus chegou para trazer uma nova era, para trazer aquilo que eles, supostamente, a humanidade sempre imaginou, sempre esperou, né? Viver fora das amarras, das leis que os prendiam, e sim, viver de acordo com os dogmas de Galactus, e segundo Galactus, tudo é permitido, e começa uma zona. Nisso, um televangelista que estava em baixa com a sua popularidade, aproveita o momento e usa o Galactus para impulsioná-lo de volta. E ele fala que ele era o profeta de Galactus, que ele é o profeta de Galactus, que ele estava esperando a chegada de Galactus. E ele começa a regimentar grande parte dessa massa histérica e transformá-los num grande culto. Contudo, essas pessoas continuam agindo de forma extremamente destrutiva. Então o Surfista Prateado vai lá enfrentar Galactus. Ele fala: Galactus, você jurou que jamais faria mal à humanidade novamente. O Galactus fala: mas eu não estou fazendo mal à humanidade. A humanidade está fazendo mal a si mesma. Eu só vim e falei o que eles queriam escutar. Mas Galactus, por que você está fazendo isso? E ele responde: porque a minha fome é muito grande. Galactus se alimenta de planetas e de vez em quando ele cansa de procurar. É muito difícil encontrar planetas com uma energia vital que vá sustentá-lo durante um bom tempo, enquanto a Terra sempre foi um planeta que chamou muita atenção no Galactus. Então a história lida aí com essas questões de divindade, fanatismo religioso, a coletividade, o que o ser humano como coletivo causa a si mesmo quando acredita cegamente nas palavras de um ídolo ou de coisa parecida. É bem interessante, propõe algumas reflexões muito atuais e também encaixa naquilo que a gente conhece do personagem, do que já havia sido publicado com o personagem, com essas questões sociais misturadas com o toque divino, o toque religioso. O Surfista Prateado tem algumas das histórias até pregressas que também tocam muito nessa questão do religioso, como por exemplo o Silver Surfer número 3, onde ele enfrenta pela primeira vez, nós temos a primeira aparição do Mephisto, mas isso é história para outro vídeo, só querendo ilustrar que esses temas são recorrentes e já eram recorrentes antes nas revistas do Surfista Prateado. E essa foi a única HQ mainstream aqui que eu trouxe para vocês, a única HQ de super-herói. As outras duas, elas se encaixam naquilo que a gente pode chamar de gênero noir. E seguimos com
Alex Sinner, esse bitolo, olha o tamanho deste livro, publicado pela Pipoca Nanquim. Fazia tempo que eu não li algo da Pipoca Nanquim que me agradasse tanto. E isso aqui foi um deleite, foi maravilhoso ler essa coletânea de histórias deste investigador nova-iorquino, mas cujas histórias falam muito mais sobre a comunidade ao redor dele do que ele em si. Não se enganem, Alex Sinner é o protagonista de todas essas histórias e ele é um personagem muito cativante, ele tem muito para mostrar para o leitor, só que os seus medos, as suas ansiedades, os seus prazeres também se entrelaçam com as pessoas que ele ajuda, com as pessoas que ele enfrenta, com o ambiente ao redor dele. Então Alex Sinner acaba sendo uma obra em quadrinhos que fala muito mais do ambiente, da comunidade nova-iorquina, do que apenas o protagonista, do que o protagonista em si. É como se ele fosse parte de um organismo maior e nós enxergássemos esse organismo através dos olhos dele. É muito interessante, fala sobre temas recorrentes em histórias do tipo, como a corrupção policial, como o preconceito, como a colisão de diferentes pontos de vista de grupos étnicos diferentes, crimes dos mais hediondos e dos mais improváveis também, mas acima de tudo, é uma história que fala, ou melhor, são histórias que falam sobre a sensibilidade humana. Se por um lado nós tínhamos o Surfista Prateado que mostrava o quão perigosa a raça humana pode ser, aqui nós temos uma visão da sociedade humana que, embora possa ser perigosa, também pode ser cativante. Assim como há espaço para a dor, há espaço para amor, há espaço para o deleite, assim como há espaço para o medo, há espaço para o pânico, a ansiedade, mas também há espaço para a amizade. É muito interessante como nós temos essa... somos levados de lá para cá com esse personagem, com as coisas que acontecem com ele. Inclusive, esqueci de mencionar que é uma HQ argentina. Eu costumo gostar muito das obras argentinas que eu leio em quadrinhos. Essa aqui é de autoria do José Munhoz e Carlos Sampaio. Peraí, José Munhoz e Carlos Sampaio, né? Calma, que agora eu vou conferir. É isso mesmo, José Munhoz e Carlos Sampaio. Eu esqueci quem é desenhista e quem que é escritor, mas eu acho que o nome, na Argentina o nome do desenhista vem primeiro, se eu não me engano. A palavra que define Alex Sinner é cativante. É um gibi extremamente cativante e que faz você reconhecer aqueles personagens como se fossem seus amigos, ou pelo menos conhecidos de longa data. E quando termina você fala, nossa, que gostoso que foi acompanhar isso daqui. E daí nós vamos para a terceira e talvez a mais surpreendente das leituras, que é Criminal, o Último dos Inocentes. Na contagem da editora Mino, esse aqui é o volume 6. E eu acredito que originalmente, levando em consideração o calendário de publicações nos Estados Unidos, também é o volume 6 da primeira coleção, porque depois eles relançaram Criminal em menos volumes e mais páginas, mas enfim. O Último dos Inocentes, que história magnífica, contada de uma maneira que eu não vi em nenhum outro lugar, por mais que você perceba o DNA do Ed Brubaker, eu acho que aqui ele estava assim no auge, e eu friso isso porque Criminal é uma série que é muito elogiada aqui no Brasil, como se fosse, para muitas pessoas, um dos, se não o melhor gibi sendo publicado. Eu não iria tão longe. Eu gosto de Criminal, mas não acho que todos os volumes são incríveis, impecáveis. Tem gente que fala que o Ed Brubaker não erra. Eu não acho que é dessa maneira. E embora eu goste de todos os volumes de Criminal, eu acho que a qualidade varia bastante, pelo menos no que diz respeito ao roteiro. Mas aqui, eu já tinha gostado do volume 5. Eu tinha gostado do volume 4 e do volume 2. Mas esse aqui sem brincadeira, acho que beira a perfeição. É excelente esse quadrinho, com a arte do Sean Phillips. Sean Phillips também é um cara que flutua bastante aí nas publicações dele. Gosto, mas percebo que existem alguns trabalhos onde ele começa muito forte e depois ele vai decaindo um pouco. Mas aqui não é o caso. O Sean Phillips mantém a peteca lá no alto, junto com as cores da Val Staples. Val Staples também, uma colorista que já vem trabalhando bastante tempo no mercado norte-americano, e aqui ela valoriza muito a arte do Sean Phillips. Por vezes você até consegue enxergar, através da simplicidade dela, das
poucas sombras que ela usa, mas que sombras muito bem delineadas e também seus focos de luz, às vezes parece mesmo que você está vendo uma pintura. Isso fica ainda mais legal quando você vê as capas do Sean Phillips, que são, ao meu ver, são realmente pintadas assim, pintadas à mão. Digo isso porque eu acredito que a Val Staples tenha colorido isso daqui digitalmente. Mas digital ou não, trabalho muito bem feito de arte, tanto no traço quanto nas cores, e um excelente roteiro. Aqui a gente acompanha a história de um rapaz chamado Riley que volta para uma cidade interiorana onde ele cresceu. Ele sai da cidade e vai para o campo porque o pai dele está passando mal, o pai dele desenvolveu uma doença, então ele volta e começa a reencontrar vários rostos do passado. E ao mesmo tempo a vida dele na cidade, que ele não tem muitas boas lembranças, começa a entrar em conflito, ele começa a sentir uma certa nostalgia de como a vida era melhor quando ele morava lá, de quando ele era adolescente, de que as coisas funcionavam. E aí o Ed Brubaker vai pegar todas essas páginas, que eu não sei quantas são. Apesar de eu ter mostrado para vocês aqui, não é um gibi particularmente curto. Eu diria até que é um gibi bem recheado. Dá para ler num dia? Dá, mas ele não é curto não. E o Ed Brubaker ele vai ao longo das páginas trabalhando muito bem essa... como eu posso dizer, sem dar spoiler, mas enfim, a condição emocional do nosso protagonista e do elenco de personagens que o cercam. Certos personagens que são apresentados a princípio quase como antagonistas têm desfechos muito inesperados em momentos também, em alturas da história que você não imaginaria que algo aconteceria com esses personagens. É algo tudo muito surpreendente. Ele está trabalhando com o gênero noir. Não é uma história exatamente de investigação, embora o protagonista seja investigado a partir de um determinado momento, porque, né, o nome da história é Criminal, então nós temos crimes. E o nosso protagonista é um criminoso? Você vai ter que ler para descobrir. É porque esse tipo de história... é o tipo de história que eu tenho que tomar muito cuidado para não entregar muito spoiler, para não corromper a experiência de leitura. Mas o que eu posso dizer, frisar, é que é uma história é uma história sobre o conflito de épocas, um conflito de percepções de uma mesma pessoa. Essa pessoa que viveu seus melhores anos no campo e depois foi para a cidade e só viveu desilusões. Depois ele volta com o campo tentando redescobrir a felicidade, como retomar aquela felicidade, ao mesmo tempo que nós, como leitores, vamos descobrindo que na verdade não é bem o ambiente que torna esse personagem triste ou feliz, que torna esse personagem bom ou ruim, que talvez este personagem não seja exatamente aquilo que nós estamos sendo apresentados desde o começo da história, de que talvez ele tenha mais nuances, de que talvez ele não seja aquilo que nós pensávamos que fosse. Ao mesmo tempo que isso nos surpreende, quando nós temos a certeza de que esse personagem não é o que nós imaginávamos, a história mantém isso. E ela vai adicionando novos fatores, novos elementos para ver até onde esse personagem consegue manter esse caráter dissimulado dele. É muito interessante, porque o final, assim como a história inteira, também não vai no convencional. Existem outros trabalhos de Criminal, como por exemplo o volume 4, que trabalha algo parecido. Eu imaginei que o final desse volume fosse algo parecido com o do Criminal 4, mas não. E eu fui muito surpreendido com isso, eu fui muito agraciado. Eu falei surpreendido várias vezes aqui no vídeo, né? Enfim, peço desculpas. Mas eu fui realmente agraciado com uma senhora leitura. Eu pretendo reler toda a série Criminal e daí fazer reviews mais apurado, só que daí eu falo spoilers, tá bom? Porque um gibi desse, como hoje estou fazendo um catadão de leituras, um gibi desse merece ser analisado mais de maneira mais apurada, só que eu preciso entrar no terreno de spoilers para falar por que isso é tão cativante, tão legal. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês, caso não tenham lido nenhum desses quadrinhos, que vocês possam ir atrás, que vocês possam vir a desfrutá-los. E se já desfrutaram da leitura desses títulos, comentem aqui no vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram tanto quanto eu. Muito obrigado, eu desejo a todos um ótimo fim de semana, se eu conseguir upar esse vídeo até o fim de semana. E se eu não voltar até o final do ano, boas festas, que vocês possam aproveitar bastante esses últimos dias de 2023, inclusive com muitos quadrinhos de presente. Meu muito obrigado e um abraço.